Olá, sejam bem-vindos ao 5 Meninas e um Pod. Eu sou a Beatriz, Ayla, Mariana, Vitória e Ana Beatriz. E hoje nós vamos falar sobre o livro Casa Velha de Machado de Assis. O livro, publicado em folhetins na época do escritor e postumamente reunido em um livro, é na verdade um dos inúmeros contos do autor. Essa obra pertence a uma fase intermediária entre as fases românticas e realistas de Machado de Assis. A história é contada pelos olhos de um padre que decide embarcar em uma investigação nos livros e escritos de um falecido ministro. Entretanto, ao chegar na casa onde está essa ilustre coleção, ele vê-se preso entre uma situação envolvendo 3 outras figuras: Dona Antônia, viúva e dona da casa; Félix, jovem filho do ministro; e Lalau, uma moça encantadora afilhada à família. Durante o livro, vemos diversas ações dos personagens que nos levam a questionar como agiríamos se fôssemos nós as figuras. Por isso, convidamos alguns amigos para responder essas questões. Agora vamos chamar o primeiro convidado. Por favor, se apresente. Meu nome é Felipe Pavani e eu tenho 17 anos. O que você faria se chegasse em uma casa para fazer uma pesquisa e se deparasse com 2 jovens se apaixonando, mas com medo de confessar? Eu provavelmente ajudaria eles a entender o porquê eles têm esse medo e ajudar eles a superar esse medo. E se a mãe de um deles fosse contra o casal? Bom, nesse caso eu falaria para eles respeitarem a opinião dos pais e não seguirem com o relacionamento. E se você fosse um padre do século XIX? Bom, se eu fosse um padre do século XIX, provavelmente eu seria ainda mais contra. E se você descobrisse que os jovens fossem meios irmãos? Bom, nesse caso, com certeza eu seria contra, junto com a mãe. E qual seria sua atitude se descobrisse que foi uma mentira e eles não são irmãos de verdade, ainda havendo paixão entre os jovens? Bom, dada a estranhice da situação, eu acho que eu ainda seria mais a favor da mãe e seria contra, com certeza. Muito obrigada. Agora temos o segundo entrevistado. Por favor, se apresente. Oi, eu sou o André e tenho 16 anos. Bom, vamos para as perguntas. Imagine que você é o líder de uma família rica e seu cônjuge morre. O que você faria se seu filho quisesse se casar com uma menina de uma família mais pobre? Eu acho que meu filho vai conseguir se virar de qualquer jeito. Eu acho que o que mais importa é ele amar a pessoa e ela amar ele de volta. Principalmente se ele seguir os preceitos, tudo certinho, né? Você chegaria ao ponto de inventar uma mentira para manter o nome da família? E se você fosse pego mentindo, o que faria? Eu acho que não precisa mentir, né? Porque, eu acho que com um papo cabeça já valeria bastante, né? Agora, se for pego mentindo, cara, eu acho que eu não mentiria, mas se eu fosse pego mentindo, ia ser bem vergonhoso e ficaria bem bolado, sabe? Porque, ia ser toda a minha imagem, toda a minha moral sendo manchada, né? E se nessa situação você fosse uma mulher do século XIX? Eu acho que eu só seria uma mulher nesse caso, né? Então as opiniões seriam semelhantes, né? Como você se sentiria caso a mentira se revelasse verdadeira, pois seu cônjuge teve um caso com uma mulher e teve um filho com ela? Me sentiria extremamente triste, né? Porque, a base de um relacionamento é a confiança. E quando você cria uma mentira pra você tentar evitar uma coisa, mas ela se torna real, então é muito decepcionante. Imagina você acreditar no seu esposo por 30 anos, na realidade ele estava te traindo. É tenso, né? Muito obrigada pela participação. Para o terceiro convidado, temos Matheus. Por favor, se apresente. Oi, meu nome é Matheus, eu tenho 16 anos e sou aluno do 2º ano de eletrônica do CTI. Para as perguntas. Imagine que você gosta de uma pessoa, mas sua mãe não é a favor desse relacionamento. O que você faria? Eu acho que eu escolheria romper com essa relação, porque não tem a aprovação da minha mãe e certamente ela tem um motivo para isso. E se você estivesse realmente apaixonado?
Eu primeiro buscaria entender o motivo pelo qual minha mãe não aprova a relação, mas estando realmente apaixonado, eu tentaria mostrar para ela isso e... Não é isso que eu quero responder. Eu sei lá o que eu faria se eu tivesse realmente apaixonado. Eu falaria, pronto, eu mesmo acho que não com a aprovação dela, eu seguiria com a relação. E se você fosse do século XIX? No século XIX, talvez, mesmo que apaixonado por ela, eu não conseguiria manter a relação e optaria por seguir a decisão da minha mãe, já que era um período mais conservador. O que você faria se você descobrisse que essa menina que você está apaixonado é, na verdade, sua meia-irmã? Eu com certeza deixaria de ficar apaixonado por ela. Eu acho que eu primeiro me surpreenderia, mas tentaria conversar com ela e entender de onde surgiu esse contexto de que ela é minha meia-irmã. E depois disso, você descobrisse que sua mãe mentiu e ela não é sua irmã e ainda a ama. Eu primeiro gostaria de tentar entender o motivo pelo qual a minha mãe escolheu mentir, e depois disso eu queria voltar a ter uma relação com a menina pela qual eu tô apaixonado, porque antes eu tinha escolhido romper por descobrir que ela é minha meia-irmã, mas agora vendo que não se passava por uma verdade, eu tentaria explicar o motivo para ela e voltar a me relacionar. Muito obrigada! E o quarto entrevistado é o Lucas Padovini. Lucas, por favor, se apresente. Oi, meu nome é Lucas, muito prazer, e sou do segundo ano do CTI também, e hoje vou participar dessa entrevista para responder as perguntas sobre o livro Casa Velha. Vamos lá. Muito bem, vamos lá então. Primeira pergunta. Lucas, imagine que você é órfão e conviveu com uma família amiga da sua falecida mãe. Só que você acaba se apaixonando pelo herdeiro dessa família. O que você faria? Olha, eu acho que se a família aprovasse e também não fosse uma coisa muito estranha, né? Porque eu não sei qual que é o contexto da história. Eu acho que não teria problema, mas eu não sei como é que seria a aprovação da família do herdeiro. Ou então, qual que seria a minha relação, né, com ele? Se era uma relação de irmão, ia ser algo meio estranho. No caso, quem eu sou? Gostei muito da resposta, né? Porém, eu não posso te revelar quem você é. Mas eu gostaria de saber o que você faria se você fosse uma mulher do século XIX nessa situação. Olha, não sei. Provavelmente eu ficaria em dúvida, né? Porque provavelmente eu seria muito reprimida, né? Se eu fosse uma mulher do século XIX nesse contexto. Mas ao mesmo tempo, seria algo legal de viver uma liberdade interessante. Não sei o que eu faria, mas provavelmente eu manteria a tese anterior. Se a família aprovasse, eu estaria tudo bem para mim. Então, para você, o que importa é a família aprovar. Mas, e se eu te dissesse ali que você vai descobrir do nada que esse herdeiro que você se apaixonou, ele é seu meio-irmão? O que você faria? Aí eu ia deixar quieto. Caramba, a história é uma reviravolta. Aí eu acho que não. Eu acho que eu não iria para frente com nada. Mas mesmo assim, é uma história confusa. Pois é bem confuso. Mas o que é ruim que não pode piorar, hein? Antes da gente dar mais uma reviravolta nessa história, eu queria saber como você se sentiria se após essa revelação, a sua paixão desrespeitasse sua mãe, chamando-a, dentre outras coisas, de amante. Ah, não, aí a história para por aí. Eu nunca mais olhava na cara e até desconsideraria que era meu meio-irmão. Nunca mais olharia na cara. Grosso não dá. Certo. Mas, por último, a última pergunta para finalizar nossa entrevista. Lucas, e se
fosse revelado que foi uma mentira, ele não é seu meio-irmão, ele ainda está apaixonado por você, o que você faria? Eu prometi uma reviravolta e ela veio. Quero só ver essa resposta. Depende. A parte dos xingamentos da minha mãe era verdade, porque se fosse verdade, eu continuaria na posição que eu ia deixar tudo quieto. Mas se também fosse mentira, fosse algum plano para tentar despistar, aí eu acho que sim, aí eu acho que dá para perdoar. Ok. Foi uma boa resposta. Lucas, nossa entrevista chegou ao fim, então muito obrigada por aceitar o convite para participar dos 5 Meninas e um Pod. Foi incrível poder te entrevistar. Muito obrigado, conte comigo para uma próxima. Por último, mas não menos importante, vamos chamar o nosso último convidado, João Lucas. Meu nome é João Lucas, tenho 17 anos. Se você visse toda essa situação, o que você faria? Eu apoiaria a atitude da moça por não estabelecer um relacionamento, né, por conta desses conflitos entre a família, e retalharia tanto a mãe quanto o menino pela forma como agiram, né? Tudo bem a mãe não aprovar o relacionamento, mas tem formas melhores de impedir que esse relacionamento aconteça por não aprovação. Qual personagem você achou mais interessante e qual teve as ações mais coerentes? Por mim, a personagem mais interessante foi o menino que passou por um misto de emoções, né? Então, é algo muito forte para se passar. E com as ações mais coerentes foi a menina, embora por orgulho, mas também soube ler a situação e tomar uma atitude, sem ficar mudando muito de assunto. Ela subjugou um sentimento por algo que ela acreditava. E por último, você poderia dizer sua opinião sobre a história que nós contamos? Achei uma história muito triste, que poderia ter tido um final diferente com a ação de algumas personagens. Tem um misto de emoções muito grande. Muito obrigada pela participação. Agora que as entrevistas acabaram, vemos que o conto de Machado de Assis abrange temas que ainda são pertinentes serem discutidos nos dias de hoje, como a importância que algumas famílias dão às aparências e às classes sociais, o orgulho que move ações, as mentiras contadas, além de mostrar a influência que figuras religiosas possuíam e ainda possuem na sociedade. Também vemos a figura de 2 jovens apaixonados que, por empecilhos, são impedidos de ficar juntos no fim da história. Essa situação prende nós leitores até o fim da história. Por fim, muito obrigada por ouvirem mais um 5 Meninas e um Pod. Até a próxima. Tchau!